Se eu conseguir fazer algo que 2 anos atrás eu não achava que eu conseguia, gente, isso é muito legal e tem que ser comemorado. Olá e muito bem-vindos de volta ao canal, ao podcast mais quentinho desse Brasil. E hoje a gente vai falar justamente sobre: você sente orgulho de verdade das suas conquistas? Jasmine, é claro que sim. Duvido. Então senta lá, pega o seu café, seu chá, seu energético, sei lá, aquilo que te faz bem, te faz feliz. E vamos embora para nosso novo episódio, tá? Simbora. Primeiramente, gente, eu pensei muito nesse assunto porque eu vou contextualizar, contar uma história minha que rolou essa semana. E já vem me pegando há muito tempo esse fato de que a gente sente de verdade feliz com as nossas conquistas, a gente fica genuinamente alegre quando a gente conquista alguma coisa que a gente queria muito, ou você acaba com aquela sensação de vazio, sabe? Tipo, não vazio, mas aquela sensação de: "Ai, não sei se eu mereço", ou "Ai, nem era tão grande assim", sabe? Meio que desmerecendo essa sua conquista. Eu levanta a minha mão se você não tá assistindo o vídeo, né, eu sou uma pessoa que faço isso. E esse autoanálise veio justamente, finalmente, por causa desse acontecimento que eu vou contar dessa semana. E aí eu falei: "Gente, não é só eu que devo, não sou só eu que devo sentir dessa forma, né, deve existir", assim como todos os episódios que eu converso com vocês veem: "Nossa, Jasmine, eu também senti assim". De novo, nenhuma experiência única. Então, eu acho que vai me ajudar, mas também vai se ajudar. Vamos todo mundo se ajudar, como sempre. Antes da gente continuar, só não esquece de, gente, deixa uma avaliação, vem seguir aqui o podcast, daí você fica sabendo quando tem episódio novo, se inscreve aí no canal do YouTube. Isso tudo me ajuda a ficar aqui criando conteúdo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou perguntar novamente pra vocês: vocês sentem de verdade orgulho das suas conquistas? Eu me peguei pensando nisso, de novo, por causa do ocorrido que eu já vou contar, mas quando me peguei pensando nisso, eu me perguntei: por que que a gente sente dessa forma? Por que que a gente duvida da nossa conquista ou duvida de que precisamos celebrar algo que talvez não parece tão grande, mas para nós, meros humanos, é grande sim? Eu sinto que desde pequenos a gente sempre ouve que tudo é trabalhoso. Tudo é árduo, sabe? Tipo, você vai conseguir, sei lá, notas boas se você estudar muito. Você vai conseguir muito dinheiro se você trabalhar muito. Então, tipo, tudo é muito difícil, sabe? Você vai precisar, trabalhar, trabalhar, trabalhar muito pra conseguir as coisas que você quer. E quando algo, sei lá, pelo menos na minha vida, não é tão difícil assim, não significa que não é difícil, mas que o processo não é tão ruim, eu me pego, quando eu consigo alcançar finalmente aquela coisa, eu me pego e penso assim, ó: "Será que eu mereço? Será que eu mereci? Porque não foi tão difícil. O caminho até aqui não foi tão árduo, sabe? Então será que eu sou merecedora mesmo? Será que eu não sou uma fraude?" E aí eu tenho certeza que vocês vão se identificar com essa palavra. Será que não sou um fraude? Porque isso se vincula muito a um síndrome de impostor. Sabe, aquela sensação de que eu não mereço isso tudo que eu conquistei. Eu não sei se eu tenho. Inclusive, eu marquei uma nova psicóloga. Gente, eu não vou desistir de fazer terapia jamais. Eu só preciso achar alguém ainda que bate bem com a minha energia. Eu estava gostando muito da minha psicóloga, mas eu senti que em algum momento ali a gente não estava cavando, sabe? E eu preciso cavar. Eu sou uma pessoa que eu consigo bloquear até a psicóloga, sabe? Tipo, bloquear no sentido de criar uma barreira. Então, eu achei alguém que talvez ela não vai conseguir deixar que eu faça isso. Enfim, autoconhecimento é um bênção, mas também é um fardo, porque quando você se autoconhece, você já chega com todas as respostas, e se a psicóloga, né, terapeuta, ela não é boa de fazer essa investigação, de ficar cavando, você vai deixar: "Ah, eu já sei que eu sou assim, eu já sei por que que isso acontece, nã sabe, não tá fazendo a sessão boa?". Enfim, aí eu comecei a me perguntar se eu tenho síndrome de impostora. Ou se isso vem de algum outro lugar, além de um síndrome de impostora. Mas quando eu fui pesquisar o síndrome de impostora, a gente sabe o que que é o síndrome de impostora, né? Tipo, aquela sensação de que a gente não merece, de que somos um fraude, de que, sei lá, alguém vai descobrir que a gente não é tão merecedor assim. Tipo, aquela sensação de que eu não deveria estar onde estou ou conseguir o que eu consegui, sabe? E aí eu fui pesquisar, e aí tem o portal do Drauzio Varela, maravilhoso, inclusive.
Ele é corredor, vocês sabiam disso? E o síndrome de impostor é literalmente um fenômeno psicológico em que indivíduos internalizam o sentimento de fraude, duvidando das suas capacidades e conquistas. Mesmo diante de evidências contrárias. Mesmo ali, a gente fazendo o trabalho. É caracterizada pela crença persistente de que não são competentes e de que o seu sucesso é resultado apenas de sorte, engano ou timing. Alguém mais já sentiu dessa forma? Alguém mais, eh, já sentiu gente, foi sorte. Sorte de iniciante, sorte da terceira vez, sorte de não sei o quê. E aí tira todo o mérito que você conquistou. De novo, eu vou dar um exemplo e a gente vai adentrar nessa minha história pessoal do que me fez trazer esse assunto pra cá, mas começa a reparar nos momentos em que você conseguiu alguma coisa e você pensou: "Não, mas eu não tenho tanta capacidade assim, como é que eu consegui? Ai, deve ter sido sorte. Ai, deve ter sido hora certa no momento certo", sabe? Tipo, você começa a justificar e tirar o seu mérito de que, cara, talvez não precisava ser tão difícil. Talvez podia ser gostoso o processo, sabe? Não precisa, de novo, ter essa crença de que desde pequena a gente escuta: "Ai, porque a gente precisa muito, tudo é muito difícil para chegar até lá". E se não é assim, você já automaticamente começa a pensar: "Então eu fiz errado, então eu não mereci". Agora eu vou falar e contar a história do que rolou pra eu trazer esse assunto pra cá e acreditar que não sou só eu que passo por essa experiência. Eu finalmente estreiei na distância olímpica do triatlon. Para vocês que não são dessa área, deixa eu explicar o que é essa distância. A distância a olímpica do triatlon é 1.500 de natação, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. Eu sou cadelinha de sprint, eu amo essa distância mais curta, que é 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Mas eu sabia que em algum momento eu ia aumentar a distância e trabalhar até chegar no meio Ironman. E aí, quando eu terminei, foi agora nesse final de semana, quando eu terminei, eu fiquei, poxa, muito orgulhosa de mim, muito feliz de ter feito, basicamente. Uma estreia sempre pra mim bate diferente, porque é a primeira vez que a gente vai fazer aquela coisa. A gente não precisa colocar pressão de querer ganhar, até porque, gente, eu não sou profissional, porque eu não preciso sabe, botar essa pressão de graça em cima de mim. Então eu fiquei feliz de ter conseguido, mas depois da euforia, dos géis baterem e tal, eu estava sozinha no banho e comecei a pensar em todos os defeitos possíveis pra justificar por que eu não deveria sentir orgulho da minha prova. Tipo, a minha cabeça foi pra um lugar de: "Tá, mas você podia ter feito tal coisa. Ah, mas você se esforçou mesmo? Por que você não correu mais rápido? Por que você não botou um pouco mais de potência ali na sua bike?". Eu não estou dizendo que isso que aconteceu, esse autoanálise, eu não tô falando que isso acontece com todos os meus feitos, tá? Mas eu sinto que muitas vezes é mais fácil eu desprezar o que eu conquistei, tipo, achar esses defeitos, do que celebrar e me sentir genuinamente feliz. E é isso que eu acho que as pessoas também podem se identificar. De que é muito mais fácil eu me sentir mal pelas minhas conquistas e de deteriorizar eles e o meu esforço, do que sentar e ficar: "Caraca, que orgulho, Jasmine. Nossa, que", tipo, sabe, que maravilhoso. Coisas que talvez pessoas terceiros, né, tipo seus amigos, os seus parentes, conseguem fazer mais do que você mesmo sobre sua conquista. Já reparou? Aí eu comecei a pensar no síndrome de impostora, ou é porque sempre que eu fazia algo que eu achava super grande, ou grande o suficiente pra ser comemorado e pra me orgulhar, às vezes o meu pai ou outras pessoas diminuíam esta conquista. Então, de novo, não acho que, assim como, sei lá, TDAH, ansiedade, que todo mundo fala que tem hoje em dia, eu não acho que seja isso, a não ser que tenha esse diagnóstico. E eu não tenho, então eu nunca nem falei sobre isso, na verdade, com sei lá, nas minhas sessões de terapia. Ou é porque existe uma razão pelo qual a gente sente dessa forma. Assim como tudo na nossa vida, sempre vai estar vinculado a algo do passado. Sendo na sua infância, quando você não lembrava disso, das coisas, e aí só absorveu sem nem pensar ao respeito. Ou coisas passadas, tipo, ano passado aconteceu alguma coisa e me afeta até hoje. É normal, você pode achar que não tá te afetando, quando na verdade está te afetando. E um exemplo disso, de quando meu pai não diminuía, sabe, meu pai era muito boa, mas é que meu pai era uma pessoa que esperava muito de mim
o tempo inteiro, sabe? Era uma pessoa que, por ele ter conseguido muitas coisas sozinhos na vida dele, e essa preocupação de me deixar aqui, porque ele era mais velho, já falei sobre isso, e que eu ia ficar sozinha e tal, ele queria que eu tivesse muito esforço, que eu tivesse muitos trabalhos, que eu tivesse muito dinheiro, que eu tivesse. E aí, esse muito fazia com que ele não conseguisse olhar que, na grande maioria, né, das pessoas, eu me destacava. Não era o suficiente me destacar pra grande maioria das pessoas. Eu tinha que me destacar pra ele. E não só ele, outras pessoas também na minha vivência. Mas um exemplo disso é tipo assim: eu chegava e falava, pai, eu tirei 9,5 numa prova. Aí ele falava assim: tá, legal, mas por que não tirou 10? Ou um exemplo disso com outras pessoas é tipo, eu tirei 9,5 numa prova. Aí a pessoa falava, mas tu viu que Luísa tirou 10? Aí eu fiquei tipo, tá legal pra Luísa, mas poxa, 9,5? Vamos supor que a média de todo mundo era 7? É muito bom, entende? Então, não é que é um desmerecimento direta, mas é uma fala indireta que acaba atingindo muito esse subconsciente. Porque aí, automaticamente, eu já começo a pensar, é verdade, eu poderia ter tirado 10. Por que eu não estudei mais? Sabe? Aí a gente volta para aquele lugar de que precisa ser difícil. Consegui agora alugar uma casa em tal lugar que eu queria muito. Que já é muito difícil, porque aluguel é dinheiro. Mas fulano conseguiu comprar uma casa. Aí tu já começa, é verdade, por que eu não consigo comprar uma casa? Talvez se eu trabalhasse mais, me dedicasse mais, eu conseguiria tal. Sabe? E a gente vai alimentando esse bichinho e essa fala que deterioriza as nossas conquistas. Agora, a gente precisa de aprovação de terceiros para nós orgulhar de alguma coisa? Jamais. Não. Não quero que vocês interpretem ou se enganem quando eu falo sobre esse fato de que as pessoas, terceiros, né, não se orgulham de algo que a gente faz, mas o que eu sinto é que a gente começa a internalizar, por causa dessas falas, a ideia de que talvez eu estou fazendo um drama quando nem é tão grande assim. Tipo assim, um 9,5 numa prova. Tu fala, nossa, eu consegui um 9,5, sabe? Que tudo. Aí alguém fala, mas por que tu não conseguiu 10? Ou, tu viu que fulano conseguiu 10? Aí você volta e pensa, é verdade, tipo, não é tão grande assim. O 9,5 não é um 10, então eu não mereço comemorar essa coisa, sabe? E aí, o que acontece que é engraçado é que você pode achar que não sente dessa forma, mas comece a reparar em quantas coisas que você fez e depois pensou, não é tudo isso. E não porque você não acreditava que era tudo isso. Você, pra ti, e pra sua régua, e pras coisas que você já passou, ou enfim, você do passado, pra ti é muito grande. Mas só porque outras pessoas não acharam, você veio a pensar, não é tão grande assim. E aí, colocou lá na gavetinha de, não merecia toda essa comemoração dessa vitória, né? Eu sempre vou acreditar que nenhuma experiência que a gente tem na nossa vida, ela é única. E que todo mundo aqui já sentiu algo desse tipo. Ou vai sentir. Então, fica de alerta, spoiler, talvez você vai sentir dessa forma, tá? E o que me ajuda, porque eu não vou só desabafar aqui e deixar vocês sem boia de segurança. O que me ajuda muito é pensar, vamos colocar em perspectiva na minha vida? Então, por exemplo, poxa, você conseguiu dobrar a distância do triatlon, né? E ainda terminei bem. Isso pensando sobre a minha experiência que eu acabei de passar. 2 anos atrás, eu nem imaginava que eu ia fazer triatlon. Eu achava que era coisa de tio e que era só Ironman. Então, se eu conseguir fazer algo que 2 anos atrás eu não achava que eu conseguia, gente, isso é muito legal e tem que ser comemorado. E a gente vê muito isso no esporte. Claro que no esporte é muito mais fácil a gente mensurar, tipo, poxa, óbvio que comemora correr 10 quilômetros, 5 quilômetros pra alguém que não corria nenhum quilômetro sem parar. Sabe? É muito mais fácil a gente mensurar. Mas acho que quando se trata de carreira, de trabalho, de conquistas mais pessoais, a gente tem mais dificuldade de colocar em números. Então fica mais difícil a gente colocar em perspectiva. Mas sempre vai existir uma perspectiva diferente. Sempre. Tipo, você sempre vai poder mudar a forma como você olha pra alguma coisa. É só querer, mas às vezes você tem que querer muito pra conseguir voltar pra aquele lugar de sentir genuinamente feliz pelas suas conquistas, tá? Olhar pra trás e comparar as minhas conquistas
com o meu próprio passado e não com o que os outros acreditam e as regras dos outros, né, faz valorizar essas conquistas muito melhor. Então, isso é uma coisa que funciona super bem pra mim, tá? Agora, outra coisa que eu fiquei refletindo é: será que essa sensação que temos em relação às nossas conquistas também não seja soma de vários fatores como criação, cobranças externas e agora ainda por cima, redes sociais? Antes, pensa comigo, antes o nosso parâmetro de sucesso, ele ficava restrito à família e aos amigos. Então, por exemplo, meu pai conseguiu meu pai gente, vou dar o exemplo do meu pai que era muito absurdo. Meu pai construiu o primeiro motor de avião naquela época, assim, né, meu pai era um dinossaurinho com 18 anos. E ele sempre usava esse exemplo pra mim, tá. Então o nosso parâmetro, antigamente, ficava muito restrito à família ou então amigos. Ai, minha prima, meu amigo, meu best friend forever e tal, conseguiu tal coisa. Então a gente meio que se comparava ali, aquele dinâmetro ali, não passava muito disso, né. Agora hoje, sem querer, e de novo, a gente não faz as coisas porque a gente quer, a gente não quer se comparar com o outro, mas sem querer o nosso parâmetro agora virou milhões de pessoas. Porque você abre seu celular dentro do seu quartinho e você olha pro ladinho e fala: "Nossa, tá todo mundo mais feliz e conseguindo mais coisas do que eu". E pronto, você foi lá e diminuiu todas as suas conquistas. Então, nosso parâmetro atual virou a internet sem mesmo querer, sem a gente perceber. Então, deixou de ser algo entre amigos e família e virou: "Nossa, eu tô me comparando agora com uma fulana lá de China, do Japão. Por que que ela tem tal coisa e eu não tenho?". E você faz isso sem querer, de novo, né, a gente não faz isso querendo. E assim, quando eu falo sobre as redes sociais, é óbvio que eu, como influenciadora, me coloco nesse lugar. Eu tenho sã consciência de que quando eu clico em postar alguma coisa, tipo uma conquista minha, eu sei que alguém vai se comparar com isso. Eu sei disso. De novo, porque é sem querer. E sentir que a sua própria conquista não é o suficiente. Então, quando eu clico em postar, eu sei que alguém vai chegar lá e falar assim: "Ai, nossa, você viu que já". Gente, você viu que a Jasmine correu, sei lá, uma meia maratona pra 1:30 e blaus e eu faço em 2 e pouco? Sem querer, a pessoa a gente vê até pelos comentários. "Ai, nossa, meu sonho é correr, 1 quilômetro nesse pace que tu faz", sabe? E não é inveja, é só porque sem querer a gente percebe que a gente tá lá colocando nossa régua com a régua do outro. E não faz sentido nenhum, nenhum. E a única pessoa que fica infeliz com isso é nós mesmos. Eu faço isso. E eu não tô falando que só vocês fazem, não. Eu faço isso, de novo, sem querer, a gente abre o celular, a gente olha o coleguinha, a gente fala: "Nossa, fulano já tá lá onde eu sonho um dia em conseguir". Aí a gente chega lá, né, e aí a gente não tá feliz, porque daí a gente se compara com outro ciclano, que tá mais longe ainda, e assim vai. Eu sempre olho pra onde que eu tô, olho para o outro e falo: "Nossa, sabe, tá tão longe", sendo que eu não penso: "Nossa, mas olha tudo que eu já consegui", sabe, olha tudo que eu já conquistei. E são conquistas sim, são muito mais difíceis não difíceis, mas eu trabalhei pra chegar até aqui, sabe. A gente entra nesse espiral de comparação e a gente começa a duvidar de nós mesmos e pensar tipo: "Sou merecedora? Poxa", na autossabotagem, "Eu não vou chegar até lá, eu não aí a gente começa a se diminuir e sentir dessa forma: "Nossa, realmente, eu tô me sentindo um cocô do cavalo, eu não mereço estar aqui, eu nunca vou chegar lá, eu não sou merecedora, eu sou um fraude, eu nem sinto como se eu pudesse chegar lá, então é óbvio que eu não vou chegar", sabe? Autossabotagem, e o problema da autossabotagem é que a gente sente assim. Tipo, se a gente conseguisse se autossabotar sem sentir, seria maravilhoso, porque a gente só ia ficar lá se xingando e a gente não ia sentir, mas o problema é o sentir, porque quando você sente, meu amor, você atrai. E eu tô falando por experiência própria, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Se você sente dessa forma, sente que as coisas tão difíceis e tá difícil pra você ficar feliz, e eu falo genuinamente feliz com aquilo que você conseguiu, saiba que você não está sozinha. Saiba que eu e mais um monte de gente sente dessa forma. Não significa que tá ok. Significa que a gente precisa fazer o trabalho pra parar de diminuir ou se comparar com réguas dos outros que a gente nem imagina o que a pessoa fez, porque a gente só vê pedaços da vida das pessoas, mesmo pessoas públicas, e parar de se comparar com aquilo que a gente não consegue nem enxergar.
Como que eu vou me comparar com a vida do outro se eu nem sei o que que é a vida do outro, sabe? Não sei quais são as facilidades, dificuldades daquela vida da pessoa. Eh, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, tipo, nós como uma sociedade, entender que nossas conquistas pessoais são importantes, ter esse cuidado pra não ser a coleguinha, a família, o amigo que fala: "Ah, mas você viu que fulano conseguiu tal coisa?", porque eu sei que não é por mal que as pessoas falam isso, não é nem por mal que meu pai fazia isso, que botava essa pressão de querer que eu fosse mais. A intenção era boa, mas a execução fica uma merda, porque é a execução que cria trauma. E aí essa trauma que depois a gente tem que ficar trabalhando. Já parou pra pensar nisso? Que a gente é um bando de adulto cheio de trauma que a gente tem que trabalhar. Ai, que coisa, né? Ai, mas tudo bem. Os pais estão aqui pela primeira vez e vão errar, e a gente erra e assim vai. E assim, pra encerrar, a minha dica, que inclusive serve pra mim, porque quando eu sento aqui minha bunda, eu não tô aqui ensinando vocês, tá? Eu tô aqui tentando me convencer das coisas que eu falo. A minha dica é: tenta sempre se colocar em perspectiva com a sua própria vida, tá? E desligar talvez um pouco do celular. Tenta deixar de lado. Eu vi um negócio que é muito real, que eu tô tentando aplicar pra minha vida, que a gente conseguiria trabalhar mais na nossa vida quando a gente parasse de cuidar dos outros. Sabe? Se a gente parasse de ficar ali nas redes sociais, consumindo só a vida do outro. E assim, não tô falando de influenciador, não. Tô falando da família, do primo, do amigo, sei lá, da amiga. A gente fica tão ali, ó, consumindo a vida do outro, que a gente para de consumir o nosso. A gente para de trabalhar no nosso. E a vida tá ali, ó. O tempo tá ali, correndo. E a gente tá assim, ó. Ai, sabe? Quantas horas você fica no celular? Dá uma olhadinha nisso. Porque essa é o que funciona pra mim. Eu tenho certeza que em algum momento você vai voltar a se orgulhar de verdade das suas próprias conquistas, e eu falo isso pra mim também, quando voltar a estar presente na sua vida, onde as suas vitórias são validadas e grandiosas, tá? Eu sei que nem sempre a gente consegue sentir genuinamente feliz pelo aquilo que a gente conseguiu ou conquistou. Conquistou tira um pouco o mérito do trabalho, mas eu sei que nem sempre a gente consegue ficar feliz, mas eu acho que se a gente não se comparasse, se a gente não olhasse pra grama do outro, a gente ficaria muito feliz com a nossa grama, sabe? O problema é sentir que o outro tem muito mais ou é muito mais merecedor do que você, que não é verdade, tá? Isso é uma coisa também que a gente pode trazer. Aquilo que sua mente te traz, aquilo que você pensa, não é verdade, a não ser que você deixe que seja. Ai, a gente pode falar sobre isso, tá? Recomendação da semana. Gente, fiquei pensando, o que que eu vou recomendar essa semana? O que que eu gostei dessa semana? Sabe o que que eu vou recomendar? Você comprar flores pra você. Cara, eu comecei a reparar que era uma coisa. Quem me segue nas redes sociais já sabe que eu comecei a ter esse hábito de comprar flores e colocar flores aqui em casa. E eu sempre fiquei pensando, eu amo flores, mas na mesma medida eu ficava muito indignada que eu comprava flores e elas morriam. E, tipo, não sabia cuidar, plantas, etc. Eu não tenho plantas vivas aqui em casa, porque eu sempre matava essas plantas e flores. E aí eu sempre ficava muito indignado com isso, porque eu ficava tipo, cara, eu gosto de flores, eu acho eles bonitos, eles trazem alegria, eles trazem felicidade pra nossa vida. Mas eu mato eles, então eu ficava tipo, não vou ficar gastando, é rasgar dinheiro. Só que é uma coisa que me faz feliz, sabe? É uma coisa que genuinamente, seja por uma semana ou 2 semanas, uma semana e meia, vai, que a flor tá ali bonita, cheirosa, maravilhosa, vivendo the best life ever, eu fico feliz e ela me traz alegria. Então, a gente às vezes tem que parar de pensar, eu tô gastando dinheiro à toa. Se é uma coisa que te faz feliz, vai lá, sabe? Compra. E, gente, não só eu, como outras pessoas que comecei a ver aqui também tá comprando flores, eu acho que a gente precisa disso, sabe? Principalmente você que não é uma pessoa que tá muito perto da natureza, morando no meio de um centro, etc. A gente precisa de natureza, a gente precisa da beleza, do universo, de Deus, aquilo que você acredita, sabe? E uma forma de fazer isso é trazer coisas bonitas na sua casa, da natureza, como flores ou uma planta. Eu amo planta, gente, mas planta é muito mais caro do que flores. Aqui em Florianópolis, pelo menos. Então, eu prefiro flores, porque daí eu não me sinto tão culpado de matar. E eu compro minhas flores no Bistac. Eu acho a floricultura deles surreal. Pô, é um supermercado, né? A gente não pensa que vai ser uma floricultura boa. Mas eu amo, eu compro e eles duram bastante. Eles vêm com aquele sachêzinho, sabe? E aí eu fico bem feliz. Mas essa é a minha recomendação da semana. Vai comprar flores, bota aí num vaso bem bonito na sua casa e seja feliz. E se alguém na sua casa não gostar, manda catar coquinho. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Se você ficou até o final, manda aqui nos comentários jazz. Te adoro.
Vai, é uma coisa que veio na minha cabeça. Não esquece também de seguir aqui ou em se inscrever, etc e tal. Tudo isso pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada quem ficou e amo vocês. Até!